Com muito prazer, nesta noite, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade tão valiosa que o Senhor nos dá mais uma vez. E juntos, meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus. Por favor, nós vamos abrir no livro do Apocalipse. Nós vamos ler o capítulo 13 do livro do Apocalipse. Queremos meditar nesta noite sobre este capítulo 13 do livro do Apocalipse, baseado no tema As duas bestas. Então eu quero ler o capítulo 13, versículo 1. Capítulo 13, versículo 1. E depois nós vamos ler o versículo 11. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. O versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aqui nós podemos observar que este livro, o livro do Apocalipse, ele é a conclusão da revelação escrita de Deus para a humanidade. Nesta revelação escrita de Deus para a humanidade, que é a Bíblia, eu vejo o supremo amor de Deus para com cada pessoa na face da terra. Porque imagine, meus amados irmãos, no meio de uma noite escura, não ter nenhuma luz, como se diz, uma luz no fim do túnel, para nascer uma esperança, um direcionamento. Tudo no escuro é muito triste, é muito lamentável. Então, Deus, Ele sabia da necessidade do ser humano, das famílias, dos povos, de ter um direcionamento, ter uma claridade para se seguir. E justamente
Justamente. Deus deixou isto. E quando chega no livro do Apocalipse, conclui esta revelação de Deus. Nós temos mais, ou quase 2000 anos, melhor falando, quase 2000 anos, que esta revelação foi concluída. Então nós estamos agora a uns minutinhos da meia-noite. E nós precisamos de uma luz, de uma claridade, para que a gente possa se sentir seguro. E não tem nenhuma claridade melhor do que esta: a preciosa palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, disse o salmista. Glória seja dado o nome do Senhor. Neste capítulo 13 do livro do Apocalipse, conhecido aí na versão Almeida Corrigida, esses dois epígrafos, tanto o do cabeçalho do início do capítulo 13, como do meado aqui no capítulo 13, versículo 11 a seguir. Então nós vemos a besta que subiu do mar. E lá no versículo 11, o cabeçalho, o título, o epígrafe aí, a besta que subiu da terra. Esta palavra besta não é uma invenção deste que colocou esse título, esse cabeçalho. Não, está no próprio texto sagrado. Olha o versículo 11, ou seja, o versículo 1 do capítulo 13. E eu pus-me sobre a areia. Aqui é o apóstolo João dizendo, porque foi ele que obteve a revelação do livro do Apocalipse. E foi ele que escreveu esta revelação, que está aí nesses 22 capítulos, nesses 404 versículos que contém neste livro do Apocalipse. E aqui ele diz, e eu pus-me sobre a areia do mar. Isso aqui foi uma revelação. O livro do Apocalipse, ele tem um aspecto do literalismo, ele tem, ora, o aspecto figurativo, simbólico, para poder facilitar a compreensão desta revelação que o apóstolo João teve. Então, de repente, ele se vê na areia do mar. E aqui nos diz a palavra de Deus, e vi subir do mar, como se ele estivesse na praia, olhando por todo aquele oceano, e de repente, lá no meio daquelas águas, ele pudesse enxergar, ver, subir das águas do mar, uma besta. Uma besta. Então nós vemos aqui essa expressão,
E quando chega lá no versículo 11, a gente nota a expressão "e vi subir da terra". Aí já é bem diferente a visão que João teve. A primeira besta aqui surgiu de dentro das águas. E esta outra besta aqui, eu estou usando essa expressão outra besta, porque é o que está no texto sagrado, no versículo de número 11. "E vi subir da terra outra besta". A gente entende, meus amados irmãos, que essa expressão é, na verdade, assim, decadente, é triste. Um ser humano, ele receber uma condição, uma nomenclatura como esta. E isso aqui é o que está na Bíblia. A Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, é incontestável. Às vezes a nossa mente finita, a dificuldade que nós temos de compreensão, não permite a gente entender de uma forma mais ampla. Mas o que a gente entende, meus amados irmãos, é que Deus fala como realmente Ele quer falar. É como se fosse, na verdade, assim, um animal irracional, que mesmo tendo um certo raciocínio, como a gente entende aqui, essas duas bestas serão dois homens, mas infelizmente esses dois homens, eles serão usados, conforme diz aqui, pelo dragão. E o dragão não é outro ser, senão Satanás. Senão Satanás. Então, a gente contempla o que diz a preciosa palavra de Deus. E os irmãos sabem o quanto nós estamos vendo um mundo completamente diferente, 10 anos atrás, diferente aí de 20, 30 anos atrás. O mundo como que revirou. E alguém, na perplexidade, muitas vezes por falta da preciosa palavra de Deus na mente, dentro do coração, chega a uma perplexidade, chega a uma condição que deprime, que fica sem rumo, sem direção. Mas nós estamos com a palavra de Deus na mão, estamos com a candeia, estamos com a lâmpada, estamos com o farol. Então nós estamos abençoados pelo Senhor nosso Deus. E nós entendemos que aqui neste tempo, que breve chegará, é um tempo em que a igreja de Cristo, ela não estará mais na terra. Ela não estará mais na terra. A igreja de Cristo, ela não espera uma besta ou outra besta. Ela não espera a ação desenfreada do dragão. A igreja está na terra ainda, porque a sua missão não acabou, mas a igreja espera ansiosamente o seu noivo, o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Glória seja dado o santo nome do Senhor. Então, estamos vendo os dias passando.
Estamos vendo o avanço do tempo, porque Deus abriu na eternidade uma quantidade de tempo, um espaço, e esse tempo que começou lá na recriação, que começou lá com os anjos sendo criados, ele já está avançadíssimo. E um dia acabará o tempo. Acabará todas as chances dadas por Deus dentro do tempo à humanidade, particularmente a cada pessoa. Isto é o que nós podemos entender dentro da palavra do Senhor. E hoje, meus amados irmãos, a igreja está na terra, pregando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que nós temos observado é que tem mais rejeição do que aceitação. E nós devemos dar graças a Deus, porque é o tempo de mais aceitação que já se houve. É nesta dispensação da graça, é nessa dispensação da igreja, é nessa dispensação do Espírito Santo de Deus, porque em tempos passados as dificuldades ainda foram muito maiores. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que os dias que antecederia a sua vinda seria semelhante aos dias de Noé e aos dias de Ló. É impressionante isso aqui, porque nos dias de Noé, com todo o tempo que Deus deu, quando a gente vê a expressão lá, 120 anos, não quer dizer que os homens que viviam 700 anos, 800 anos, 900 anos, iria viver agora apenas 120 anos. Não, aqueles 120 anos era um período, um espaço de tempo que Deus estava dando para a sociedade antediluviana arrepender dos seus pecados. E o que aconteceu? Apenas 8 pessoas se salvaram. É impressionante, meus irmãos. É impressionante. Veio o dilúvio e consumiu a todos. Apenas 8 pessoas se salvaram. Quando a gente vai para os dias de Ló, que Deus resolveu incendiar aproximadamente 5 cidades. A gente só fala de Sodoma e Gomorra, mas tinham outras. O juízo de Deus, ele sempre veio ao longo da história. E o maior de todos os julgamentos ainda estão por vir, que é o período da grande tribulação e o juízo final. Ainda estão por vir. E o que a gente pode observar é que se não fosse a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, em enviar anjos para tirar pessoas daquele local que a gente já sabe pelo texto bíblico que nem 10 justos no meio daquelas 5 cidades aproximadamente não tinham. E se não fosse aqueles anjos para empurrar Ló, apressando, juntamente com a família pequena que ele tinha, a esposa. Ló não era bígamo.
Ló não era adepto da poligamia. Ló, ele praticava a monogamia. Era ele para a mulher para ele. Conforme o princípio bíblico que Deus cravou lá no jardim do Éden. Adão para Eva. E assim por diante. 2 filhas apenas. E a ordem era essa: sair da cidade. E não olhar para trás. Ló conseguiu. As 2 filhas também. A mulher não conseguiu. O coração de Ló estava na bênção de Deus lá na frente. E também das 2 filhas. Mas o coração da mulher de Ló não estava nas promessas de uma bênção de Deus lá na frente. Mas estava na cidade que tinha saído. E olhou para trás. E diz a Bíblia, foi transformada numa estátua de sal. Então nós vemos que estes dias que nós estamos vivendo são dias também que mostra esta condição. Quantas pessoas neste planeta Terra? 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. E a maioria dessas pessoas não quer saber de Deus. Principalmente na Europa. Não quer saber das Escrituras Sagradas. Não quer saber de negar a si mesmo. Renunciar. Tomar a cruz de cada dia e seguir fielmente ao Senhor Jesus Cristo. Não quer. Prefere, como diz o Senhor Jesus Cristo, que aconteceu no tempo de Noé. Comiam, bebiam. Em plena pandemia, quando surge um feriado, as pessoas endoidam em busca de lazer, de entretenimento, rumo às praias. E a gente vê que as pessoas não estão nem ligando para nada mesmo. O que quer é o prazer, o que quer é a diversão, o que quer é as coisas deste mundo. E não está nem aí para Deus, e nem para Jesus, e nem para as Escrituras Sagradas, e nem para o céu, e não quer saber de nada dessas coisas. Mas a igreja continua na face da terra, pregando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é as boas notícias de Deus para todas as pessoas escaparem. Mas isso vai findar. E a igreja sendo arrebatada. Agora, chega um momento difícil. Um momento difícil. Em Daniel fala a última semana que falta para concluir daquelas 70 que ele mostrou. E a gente sabe que essa última semana é um período de 7 anos. E é justamente neste período de 7 anos que essas 2 bestas aqui, ungidas malignamente pelo diabo, causará uma grande perturbação nesse planeta Terra. Nesse planeta Terra. Eu quero ler alguma coisa aqui com os amados irmãos. Continue acompanhando Apocalipse capítulo 13, por favor. Nós vemos capítulo 13, versículo 2. Nunca esqueça, a besta que subiu do mar será o anticristo, um homem político. A besta que subiu da terra, um homem religioso,
o falso profeta. Então aí é uma espécie de uma trindade satânica. O dragão que está aqui nesse capítulo 13 do livro do Apocalipse trata da pessoa de Satanás. A besta que subiu do mar trata-se do anticristo. E a outra besta aqui, a que subiu da terra, trata-se do falso profeta. Ele é imitador das coisas de Deus, assim como existe uma trindade. Infelizmente também existe essa trindade falsa, por que não dizer diabólica? E aqui nós vemos que está chegando o seu tempo de agir dentro da permissão de Deus, conforme as Escrituras aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 13. Então, no capítulo 13, versículo de número 2, diz dessa forma: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua cabeça como a de leão. E o dragão, não é isso que está dito aí na sua Bíblia? E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Entendeu? Aqui, o quanto este homem, que será um líder mundial, que no seu tempo ninguém vai chamá-lo de besta, mas um homem admirável por todos, porque vem no engano, dizendo para a população mundial, quando a igreja não estará mais na terra, dizendo que ele está ali para resolver todos os problemas. Não tem uma semana que os Estados Unidos têm o 46º presidente, e ele já abriu a boca e diz que não tem a solução neste momento para o problema da pandemia ali no seu país, que já chega a 400 e tanto mil mortos ali nos Estados Unidos. Mas este aqui, ele falsamente vai dizer que tem a solução para todos os problemas da humanidade. O diabo sempre é mentiroso, sempre é enganador. E o pior é que muita gente que vai ver o anticristo, muita gente que vai ver o falso profeta, hoje estão dentro das igrejas evangélicas, mundo afora. É muito triste dizer isso. A questão é que não leva a sério o evangelho. Fala no nome de Deus e diz que Deus é até Senhor, mas não lhe submete, não lhe sujeita. Como é que pode chamar Deus de Senhor e não obedece a Deus? Então nós vemos aqui que aparece este homem, e aqui diz que o diabo vai lhe dar, como diz a palavra aqui, o seu poder e o seu trono e grande poderio. Alguém diz assim: o diabo não tem poder, ele não tem nada. O diabo não é o Todo-Poderoso, porque o Todo-Poderoso é somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o diabo tem muito poder. Poder de enganar, poder de destruir vidas, muito poder. E esse poder ele vai transferir para este anticristo. Por que anticristo? Porque ele é totalmente contra Cristo. Claro que ele não vai se manifestar dessa forma tão rápida, mas no meado, lá mais na frente, ele vai dizer palavras de blasfêmia,
E aí é onde muitos judeus e muitas pessoas que achavam que ele poderia ser a solução, não passa de ser um agente de Satanás. Então aqui nós vemos o quanto muitas pessoas vão sentir saudade do tempo antes do arrebatamento da igreja. Um tempo favorável, aonde as nações, mesmo com os seus problemas, mesmo com as suas dificuldades, mas as coisas estavam indo mais ou menos, e agora não tem esperança, e começa a sentir que está dentro de um cerco, e começa a ver que não tem para onde correr. Será uma situação realmente muito difícil. E nós observamos aqui que o apóstolo João, no versículo de número 4, olha por favor, capítulo 13, versículo 4, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Veja, meus amados irmãos, a que situação já se mostra o texto sagrado aqui. Aqui o dragão, que é Satanás, ele já exige a adoração. Não foi isso no princípio? Quando ele, como uma criatura especial de Deus, e ele via os anjos adorando a Santíssima Trindade, e era o dever dele também adorar o seu Criador, ele quis essa adoração para si. Ele desejou essa adoração para si. E o que aconteceu, meus amados irmãos? Ele disse assim: subirei às mais altas nuvens, assentarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha que petulância, olha que arrogância, que soberba. E ali ele perdeu a condição de querubim ungido e veio a tornar-se Lúcifer. Satanás, o diabo, que atrapalhou o ser humano a partir do Jardim do Éden. E agora aqui ele mostra claramente, não é mais subtendido, claramente exigindo a adoração. Além de estar blasfemando contra Deus, exigindo a adoração. Imagine uma pessoa que foi deixada do arrebatamento, uma pessoa que toda a vida foi orientada a adorar a Deus, que foi ensinada a adorar ao Senhor Jesus Cristo, e agora numa situação sendo compulsoriamente obrigada a adorar a quem? O dragão. Olha o versículo 4. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta. Quer dizer aqui, meus amados irmãos, aqui, após o arrebatamento, a adoração à Santíssima, ou seja, a maldita trindade maligna, o diabo, o anticristo e o falso profeta, será uma adoração forçada. Aqui está dizendo que adoraram o dragão, e também diz, e adoraram a besta. E sabe o que o povão, na ilusão, vai dizer em forma de duas perguntas? A primeira pergunta está aqui, ó. Quem é semelhante à besta? Irmão, que tempo difícil. Alguém chegar a abrir a boca
e dizer assim: não tem ninguém igual ao anticristo. Não tem ninguém igual ao anticristo. É por isso que a gente adora o anticristo. Quem poderá batalhar contra a besta? O que esse povão vai dizer nesse tempo? Não tem um que tem mais poder do que o anticristo, o nosso Deus, no qual nós temos adorado. Que situação! Parece uma utopia essa pregação aqui nesta noite, mas é a grande realidade, meus amados irmãos. Um momento como este, mesmo de angústia, a gente já percebe a angústia nas pessoas, porque a Bíblia diz, irmãos, que neste momento é tempo de gemido. A criação geme. A igreja geme. O Espírito Santo geme. Mas é algo que ainda está dentro de um tempo, dentro de uma oportunidade. A gente ainda tem essa grande vitória de poder sair das nossas casas em direção a um lugar como este aqui, com a Bíblia na mão, para vir aqui adorar ao Deus único, todo-poderoso, aquele que vive e que reina para todo sempre. Muitos países, nem de longe, já não tem mais essa oportunidade que ainda nós temos. Países como Coreia do Norte, quem é que pode pensar em liberdade de culto, liberdade de expressão, um lugar para se cultuar, ter uma Bíblia, um pai que muitas vezes não pode falar de Jesus para o seu filho dentro da própria casa, com medo, muitas vezes, de ser entregue às autoridades e ir para o campo de concentração. Países como China, está aqui a bandeira da China. Nós cremos que a igreja maior, numericamente falando, no mundo, é a igreja chinesa. Uns falam em 70 milhões, 80, 90 milhões, mas eles têm sofrido. Até mesmo quem liga um smartphone para acompanhar uma live, são punidos. E imagine bem fazer uma live, não quer permitir nenhuma cruz em cima de um templo católico. Os bispos, numa negociação com o Vaticano, são nomeados pelo PCC, não é esse PCC daqui do nosso Brasil, é o Partido Comunista Chinês. Muita dificuldade. Os irmãos estão gemendo na China, na Coreia nem se fala, e em tantos lugares. Hoje, que ainda estamos na dispensação da graça, na dispensação do Espírito, na dispensação da igreja, hoje, imagine bem, nesse tempo aqui, nesse tempo, que Deus use de misericórdia. E eu quero mostrar aqui para os amados irmãos, no versículo 8, e adoraram-na, quer dizer, adoraram a besta, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo.
Então, quem serve a Deus, meus amados irmãos, jamais vai se dobrar diante dessas coisas. Então a gente nota que nós estamos vendo as coisas apertando. Muita gente lamentando o desemprego, vai aumentar muito mais ainda. Muita gente lamentando outras coisas, serão muito mais difíceis ainda. Mas o que nós entendemos é que a igreja de Cristo na face da terra, ela está debaixo da proteção do dono, o Senhor Jesus Cristo. Ele disse assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória seja dado o santo nome do Senhor nosso Deus. E eu quero mostrar aqui de uma forma rápida, por causa do tempo. Eu quero ler o versículo 14, vamos dar uma pulada aí. E no versículo 14 diz dessa forma: e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Isso aqui é a atuação do falso profeta, a outra besta, do versículo 11. Fazendo falsos milagres na presença da besta, que é a primeira, o anticristo. E aqui nós vemos dizendo dessa forma: dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Os irmãos percebem que é um tempo difícil. Os irmãos percebem que é a palavra de Deus e que ela vai cumprir na íntegra. E eu quero finalizar aqui mostrando as ações últimas, quando está escrito no versículo de número 16. Olha o controle total aqui no versículo 16, por favor. E faz que a todos, aqui não diz muitos, aqui diz a todos, pequenos e grandes, que mais? Ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam posto um sinal na mão ou na testa. Irmãos, a gente já vê tanta aproximação desse tempo aqui, com esta tecnologia, esta era digital, como nós estamos vendo avançar essas coisas todas. E tudo isso vai vir de uma forma assim, facilitada para as pessoas. Alguém já diz: para que você carregar uma carteira? Logo, logo está vindo um documento único. E logo, logo esse documento único ele ficará ultrapassado. Você está tirando esse documento do bolso para mostrar. Basta você ter um chip no seu próprio corpo que abre uma porta, que liga um carro, que faz uma transferência financeira, que paga, que recebe. Basta estender a mão, basta olhar para frente, vai chegar este momento. Ricos e pobres, está aqui, versículo 16, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto o quê? Um sinal. Onde? Na mão direita, que é a mão de maior movimentação. São poucos os esquerdos, não é? Em comparação aos que usam fortemente a mão direita. Então, por isso que diz aqui, mão direita, para facilitar mais.
ou na testa. É só fixar para frente. A porta já abriu. O pagamento já foi efetuado. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. E nós vemos no versículo 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então nós vemos aqui essas duas bestas de Apocalipse capítulo 13, o quanto elas vão infernizarem a vida das pessoas. E o texto sagrado diz que toda pessoa que receber o sinal da besta, neste período, perderá toda a chance de uma salvação. Porque a palavra de Deus nos mostra que em todo tempo haverá chance de salvação para o ser humano. Hoje na escola bíblica dominical, num determinado lugar onde estava, no final uma pessoa diz assim: mas pastor, como essas pessoas poderão ser salvas no período da grande tribulação? Porque no momento do arrebatamento, o Espírito Santo vai junto. E a gente fica sabendo que as pessoas, para serem salvas, terão que dar a sua própria vida nesse tempo para serem salvas. Irmãos, vamos ficar com a palavra de Deus. Salvação só pela graça. Não existe salvação por esforço humano. Salvação só pela graça. Não existe salvação por esforço humano, por boas obras. Quem salva é Jesus, por meio da graça de Deus. E quem convence o homem dos seus pecados é o Espírito Santo de Deus. Então a Santíssima Trindade continuará atuando tanto no período da grande tribulação, quanto no período do milênio, para salvar o homem. Veja o quanto Deus nos ama. Veja o quanto Deus nos quer bem. Veja o quanto nós somos amados pelo Senhor. E nós estamos aqui, sendo nesta noite, advertidos pela palavra de Deus. Aproveita agora, irmãos. Sabe o que diz a Bíblia? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Vamos dizer juntos? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O que quer dizer isso? Quer dizer que vai chegar um ponto que não vai poder mais achar. Agora o Senhor está perto de você. E Ele quer entrar e morar no seu coração, para que a gente possa ter paz, para que a gente possa ter alegria, para que a gente possa ter o nome escrito no livro da vida, para que a gente possa esperar com alegria o arrebatamento da igreja, para que a gente possa um dia entrar na cidade das cidades, pelas portas, a nova Jerusalém, a cidade que Deus preparou para todos os que creem, para todos os que virarem as costas para o mundo, para todos aqueles que quiserem estar com o Senhor para sempre. É uma cidade inigualável, em forma de um cubo. A mesma largura, o mesmo comprimento, a mesma altura. Uma cidade que não tem sombra. E muito menos essas luzes artificiais. O Cordeiro é a lâmpada desta grande cidade. Ali não tem morte, ali não tem dor,
ali não tem nada que aflige uma pessoa. É por isso que a gente hoje está lutando para servir ao Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus lhe abençoe e lhe ajude, e você possa sempre ter uma fé acrescida, fortificada na leitura da palavra de Deus, e que o Espírito Santo lhe seja o outro consolador, o seu guia, o seu mestre, e você possa passar por todos esses problemas e essas dificuldades que lhe cercam e que lhe vêm, e que muitas vezes lhe entristece, lhe oprime, mas você é um servo de Jesus, seguindo a Ele pela fé, em obediência à sua palavra, até encontrar com Ele. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fiquemos de pé para agradecer a Deus por esse momento tão especial. Senhor nosso Deus, a Tua palavra ainda é a verdade. A Tua palavra é a nossa lâmpada, é a nossa luz. E a Tua palavra é uma revelação do Teu trono. A Tua palavra é para nós esse ensinamento glorioso de que nós precisamos nos despertar, de que nós precisamos, Senhor, estar mais na Tua presença, virando as costas para este mundo cruel e sedutor, e que nós possamos escapar desse tempo tenebroso que avizinha, mas que nós possamos ser levados por Ti, no abrir e fechar de olhos, no momento que vens buscar a Tua noiva gloriosa. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos e nós Te louvamos. Amém e glória a Deus.